Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um breve comentário, dessa vez da lição de número 10 da revista Atualidade Cristã, que neste terceiro trimestre de 2024 traz como tema Vida Agridoce, um estudo da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. O comentarista da revista é o pastor Aaron Inácio Silva Freitas. Eu sou Fábio Fernandes. Vem comigo nesse resumão. Pessoal, o título da lição de número 10, Maratona Cristã. Na lição de hoje, veremos que o apóstolo Paulo tinha muita preocupação em alertar os filipenses quanto ao perigo da acomodação, da dubiedade em relação ao evangelho e à vida que os irmãos deveriam levar espiritualmente. Para isso, o apóstolo Paulo, usa exaustivamente a linguagem simbólica e as analogias pertinentes aos atletas que certamente povoaram a cultura grega daquela região. Sua linguagem abrange os seguintes termos: perfeição, foco, disciplina, alvo, entre outras palavras. Entender que a imperfeição motiva a busca pela perfeição, não que já tenha alcançado ou que seja perfeito. Paulo reconhece e confessa que, ainda que já houvesse sacrificado tudo em seu serviço para o Senhor, ele está certo de uma coisa, que ainda não havia alcançado completamente a ressurreição espiritual e moral que eleva alguém dentre aqueles que estão mortos em pecado. Ou seja, ele está seguro de que ainda não alcançou a perfeição. O cristão maduro se autoavalia honestamente e se esforça para melhorar. A luta contra o pecado ainda não terminou, pois essa perfeição não se alcança na presente vida. Porém, o apóstolo Paulo prossegue na ardorosa perseguição do objetivo proposto, que é o pleno conhecimento de Cristo e a total semelhança com Ele. Insatisfação santa. Embora tenha sido um homem de Deus, vaso de honra, servo fiel, instrumento valoroso na pregação do Evangelho, o apóstolo Paulo nunca ficou satisfeito com as suas vitórias espirituais. À semelhança de Moisés, ele sempre queria mais. A insatisfação santa é o primeiro elemento essencial para avançar na corrida cristã. A presunção espiritual, pelo contrário, é um engano e um sinal evidente de imaturidade espiritual. A igreja de Sardes julgava a si mesma como sendo uma igreja viva, mas na avaliação de Jesus Cristo estava morta. A igreja de Laodiceia se considerava rica e abastada, mas Jesus a considerou a igreja pobre, cega e nua. O despertamento espiritual de uma igreja começa pela humildade e reconhecimento de que ainda precisa buscar mais a Deus. Paulo tinha os seus olhos fixos nas metas que escolhera. Focado exclusivamente na causa do Evangelho, Paulo não se deixava distrair por outros interesses. A Bíblia diz que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Marta ficou distraída com as muitas coisas, mas Jesus lhe disse que só uma era necessária. Há crentes que dividem a sua atenção por muitas coisas, inclusive no trabalho do Senhor na igreja. São como a semente lançada no espinheiro. Mesmo que não consigamos alcançar nossos objetivos aqui e agora, contudo podemos avançar rumo a ele sempre mais e mais. A vida cristã não permite recuos e vacilos. A distração pode ser desastrosa para o cristão. Um só e único objetivo ocupa continuamente o pensamento do atleta na pista de corrida: correr para o alvo e ganhar um prêmio, ganhar a corrida. Distrações e preocupações mundanas fascinarão por riqueza e desejos espúrios, enfrentam e entram e sufocam a palavra de Deus, a palavra do Evangelho.
Dá excessiva ênfase às vestimentas, ao encanto físico, à fama, ao sucesso, ao dinheiro, impedem o cristão de atingir o alvo espiritual. O cristão não pode ser distraído pela preocupação quanto ao passado, nem quanto ao futuro. Se Paulo não esquecesse do passado, sua vida seria um inferno. Avance, pare de olhar no retrovisor. A vida cristã não flui para quem se prende demasiadamente ao passado. A vitória exige certos requisitos, como o esquecimento do percurso que o corredor já percorreu. Paulo nos lembra, esquecendo o que fica para trás. O corredor não olha para trás, porque sabe que se fizer isso, perderá a velocidade, a direção e a corrida. O saudosismo pode ser perigoso. O povo de Israel, por influência dos 10 espias, quis voltar para o Egito e pereceu no deserto. José, no Egito, não guardou ressentimento contra os seus irmãos. Antes, quando lhe nasceu o filho primogênito, deu-lhe o nome de Manassés, que significa perdão. Quem tem propósito sabe o que tem que fazer. Paulo não corre por causa de prosperidade, saúde, sucesso ou fama. Sua ardente aspiração é apenas uma: Jesus Cristo. Os atletas olímpicos corriam por uma coroa de louros, mas os cristãos, eu e você, nós corremos por uma coroa incorruptível. Contudo, não obteremos esse prêmio da vitória se permanecermos sentados à beira do estádio, à beira da pista, refletindo sobre ele, sobre a pista, nem fazendo declarações corretas acerca dele. Tampouco somos levados até ele em um automóvel da graça. Temos de caçá-lo com o empenho de todas as nossas forças. O céu é tomado à força. Ora, na corrida terrena, o prêmio é perecível. Na celestial, o prêmio é imperecível, a coroa incorruptível. Na primeira, apenas um pode vencer. Na última, celestial, todos os que amam a vinda de Cristo são vencedores. A vida cristã constitui-se de propósito e disciplina. Propósito. A palavra grega scopus, alvo, é encontrada somente aqui, nas cartas paulinas, e significa a fita no final da pista, a qual o atleta dirige seu olhar, o objetivo. Durante a corrida, a visão fixada na fita encorajava o competidor a redobrar seus esforços, aumentar a velocidade. Um corredor jamais esquece do prêmio. Existe uma diferença real entre alvo e prêmio? Em certo sentido, são a mesma coisa. Espiritualmente, ambas apontam para Cristo. Não obstante, alvo e prêmio representam diferentes aspectos da mesma perfeição. Essa perfeição, sendo o alvo, é considerada como o objetivo do esforço humano. É o dom da soberana graça de Deus. Logo, devemos esforçar-nos para alcançá-la. O alvo absorve a atenção durante a corrida que está sendo ou que já foi feita. O prêmio fixa a atenção na glória que começará na nova terra e no novo céu. Disciplina. A palavra grega stochem, andemos, é de uso militar, significa permanecer em linha. Nesse sentido, Paulo o usa com muita frequência. Os significados de maduro e espiritualmente perfeito coincidem algumas vezes. O homem maduro é aquele que alcançou a medida da estatura da plenitude de Cristo. Os judaizantes se consideravam perfeitos, porém nós é que somos os indivíduos maduros. Perfeito. Pois os maduros são os que, com pleno conhecimento de uma imperfeição, eu e você, nós somos imperfeitos, se esforçam para alcançar o alvo, o objetivo. Religião verdadeira, pois, é uma questão de não preceitos e mais preceitos, mas de princípios básicos.
Se estes forem aplicados à luz da revelação especial de Deus, o restante virá normalmente. Deus não deixará de fornecer luz aos que andam na luz e que já lhe foi fornecida. O foco do cristão deve ser a santidade. São as disciplinas espirituais que moldam nossa mentalidade e esta molda nossa conduta, nosso caráter. Você obedece regras? Um dia, todo cristão vai se encontrar diante do tribunal de Cristo. No grego, tribunal é bima, palavra usada para descrever o lugar onde os juízes olímpicos entregavam os prêmios. Um dia compareceremos diante do tribunal de Cristo para sermos julgados. Escute a voz do seu treinador. Podemos ser vulneráveis ao poder atrativo da última tendência teológica da nossa época. Muitas vezes, falsos mestres vendem um cristianismo humanista, sem graça e sem santidade. Essas vozes mentirosas competem pela nossa atenção. Precisamos detectá-las e rejeitá-las, permanecendo comprometidos com o mesmo padrão da Escritura com o qual começamos. O ensinamento novo é simplesmente a heresia velha. A palavra de Deus é o prumo inabalável e imutável. A Bíblia Sagrada é o nosso norte. Não precisamos de outra regra de fé e prática para a nossa vida espiritual. Ao invés de correrem com todo vigor, os filipenses estavam sucumbindo em um sono profundo e negligenciando a santidade pessoal. A nossa vida cristã não deve haver espaço para a passividade. Precisamos desenvolver a salvação recebida. Caso você não esteja desenvolvendo sua salvação, você precisa ajustar o percurso, voltar novamente ao caminho. Se você está desacelerando, passeando, ou até mesmo sentado na pista de corrida, levante-se e comece a correr agora mesmo. Pois bem, pessoal, quero agradecer por ter assistido até aqui, esse breve comentário da lição de número 10. Também quero deixar o convite para você participar conosco da Escola Bíblica Dominical, das 9 às 11 horas, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, pastoreada pelo pastor Joel Moré. Nós estamos localizados na quadra 118, lote A, ao lado do quartel do Corpo de Bombeiro de Santa Maria, Distrito Federal. Um forte abraço para todos vocês, fiquem com Deus, Deus abençoe a todos.